De volta com o TVMA News desta sexta-feira, dia 22 de março. Muito obrigado a você que chega agora à telinha da TVMA. Mais uma vez aí na tela, imagens do trânsito na manhã desta sexta-feira. Trânsito intenso. Felizmente, pelo menos até agora, não foi registrado nenhum acidente. Essa semana nós tivemos 2 acidentes que complicaram muito o trânsito aqui na nossa capital. Mas na sexta-feira, vá em paz. Vamos dar uma olhadinha também nas manchetes da Gazeta Web. Muito obrigado ao Josiel, que está aí no comando da nave TVMar, ao lado do excelentíssimo papai do ano Max Mídia e o Daniel Lisboa, o atleta engenheiro elétrico. Acho que é por isso que ele corre tanto, né? Eu falei na volta, antes da passagem para o intervalo, em relação à situação na Barra Nova. E aqui está a manchete da Gazeta Web. Para só um pouquinho, só para eu falar dessa outra aqui. Tráfico, ação integrada apreende 45 quilos de maconha no Cidade Universitária. Ah, Mauro, não é na UFAL, não, gente. É no bairro Cidade Universitária, ok? Maré volta a subir na Barra Nova, destrói estabelecimentos e assusta moradores. Na madrugada desta sexta-feira, o nível do mar chegou a atingir aí cerca de 2,3 metros. Como eu disse, hoje é o Dia Mundial da Água. 43% da água fornecida pela Casal é desperdiçada. Isso é um escândalo, né? Um problema nacional, tem aí um desperdício muito sério. Agora, a audiência que houve lá em Brasília, todo o bairro do Pinheiro é considerado área de risco, foi o que disseram ontem lá durante a audiência em Brasília. Ainda falando sobre o bairro, 4º lote do auxílio moradia será liberado hoje. E a chuva forte e rajadas de vento também assustaram os moradores. Eu tenho quase certeza que esse vídeo aqui é lá no Agreste. Esporte já com Alexandre Lino. E após desentendimento, a última manchete aqui à esquerda, aqui embaixo para você, os detalhes na Gazeta Web, adolescente é detido após atear fogo na casa da família. Isso aconteceu aqui em Maceió, no bairro da Pajuçara. Temos também até a gente vai reexibir essa reportagem, porque é uma questão tão séria. Então, algumas pessoas falaram, Mauro, passa de novo, que eu tenho parentes familiares com esse problema em relação ao colírio, que é fundamental para o controle do glaucoma. E o Videlan Araújo traz outra vez os detalhes para a gente. A execução do combate ao glaucoma, principalmente para os pacientes atendidos pelo SUS, foi pauta aqui na Assembleia Legislativa através de uma audiência pública que teve a participação do deputado estadual Davi Davino Filho e que vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Deputado, como foi que surgiu essa iniciativa de realizar essa audiência pública? Bom dia. Bom dia. Eu fui procurado por alguns pacientes que faziam parte do programa glaucoma e eles dizendo que estava tendo problema na hora de pegar o colírio, de fazer o tratamento, que algumas clínicas estavam suspendendo o serviço. Comecei a pesquisar mais e vi a fundo que 80% desses pacientes foram expurgados do tratamento. E assim a gente começou a procurar a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria do Município, e os problemas começaram a vir. Um dizia que foi falta de recurso do governo federal, o outro dizia que não tinha consulta. Enfim, achamos por bem propor uma audiência pública para assim juntar todas as partes e solucionar esse problema, porque a nossa principal razão disso aqui é que o paciente recebe o colírio. Ele não quer saber se é o município, se é o estado, se é o governo federal que está tendo problema. Essa audiência é justamente para isso, para juntar todas as partes e a gente conseguir alcançar um objetivo que é a volta dessas pessoas ao tratamento do glaucoma. Mostra que o assunto requer um interesse mesmo da sociedade. O plenário está lotado, deputado. Com certeza. A sociedade são quase 20 mil pessoas que foram atendidas com a falta desse tratamento. E um dado interessante que vale a pena ressaltar aqui nessa entrevista é que o glaucoma é quem mais causa cegueira no mundo. E é uma cegueira irreversível. Se você não tratar, você vai ficar cego e não tem mais jeito. Então a gente precisa
realmente buscar ideias, buscar soluções para que esse problema venha a ser solucionado de uma vez por todas. Como explicar o corte desses custos, principalmente aqui para Maceió, destinados para o tratamento de glaucoma nos últimos anos? É justamente essa a maior proposição dessa audiência, para a gente saber realmente onde está esse problema, porque como teve essa divergência de informações, a gente não conseguiu realmente chegar no foco do problema, se foi o Ministério da Saúde, porque tivemos informação do Ministério que ele não cortou recurso, entendeu? Já a Secretaria Municipal informa que cortou. Então, essa audiência é para juntar todas as partes, todas as esferas, para que a gente possa realmente solucionar esse caso, esse problema. Deputado, as clínicas credenciadas deram prazo até o dia 31 de março para continuar oferecendo o serviço, principalmente de colírios destinados ao tratamento do glaucoma. O que é que poderá ser feito? O que é que o senhor vai propor nessa audiência pública? Na verdade, as clínicas elas foram uma parceira, elas estão atendendo de graça. Essas pessoas estão dando continuidade no tratamento, que foi uma reunião feita pela Secretaria Municipal. O Nonô conduziu essa reunião muito bem e conseguiu fazer com que as clínicas pudessem atender de forma voluntária por mais 30 dias. Aí é o prazo que nós temos para alcançar o objetivo principal, que é solucionar de uma vez esse problema. Muito obrigado, então, deputado Davi Davino Filho, explicando para a gente o motivo dessa audiência pública, um assunto e um tema relevante, plenário da Assembleia Legislativa lotado para poder também as pessoas buscarem soluções alternativas com a participação de deputados, figuras da nossa sociedade, influentes na nossa sociedade e que tem como principal intuito buscar alternativas, principalmente a explicação para a diminuição nos custos, o repasse para o tratamento do glaucoma aqui em Maceió, que nos últimos anos tem reduzido bastante e prejudicado centenas de pessoas. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 na NET. Agradeço mais uma vez ao Viderlan Araújo e repito o que disse na terça-feira. Nós vamos continuar acompanhando essa história que é fundamental para a gente entender e o principal de tudo, né? Que seja dado continuidade a esse tratamento e o colírio é fundamental. Olha, gente, na câmera 2, agradecendo mais uma vez ao Josiel, a gente vai mudar de assunto, vamos falar de economia, consumo das famílias, com quem? Olha só. O Fernando Palmeira surpreende e traz os detalhes agora. Para as estatísticas da economia 2018, principalmente no final do ano, houve uma melhora de consumo, mas isso talvez não possa ter garantido uma melhor qualidade de vida economicamente falando para o consumidor. E é sobre isso que nós iremos conversar agora com Josi Gomes, economista, que faz uma análise do que representa aquele final de ano, a sazonalidade de final de ano. Houve realmente um acréscimo dos números com relação ao consumo, mas a qualidade de vida de lá para cá, como é que está para o consumidor e para a economia do cidadão? O cidadão brasileiro vem passando por um processo de instabilidade muito grande na economia. Então, consequentemente, uma insegurança, uma desconfiança desse mercado. E mesmo que esses indicadores tenham tido uma sutil melhora, ainda não é suficiente para que eles realmente, para que a gente possa voltar a consumir como uma economia precisa, desse aumento de consumo. Então, essa mudança de padrão de vida leva um tempo até que seja devolvido ao consumidor a confiança. Você é um consumidor, quanto mais, consome bem, gasta bem? Não, está em crise também não gasta muito bem, não. Quando você compra crédito, cartão de crédito, como é a sua opção? À vista? À vista, compra à vista. Então está com dinheiro, né? Quando estou, eu gasto. Assim como nas nossas vidas, a gente mede o nosso padrão de vida, as nossas escolhas por meio de, imagine, uma balança. Então, no Brasil, numa economia de um país, imagine que você coloca o setor interno no lado da balança e o setor externo no outro lado da balança. Quando você subtrai um do outro, aí você encontra um determinado equilíbrio. Os dados aí demonstram que internamente a gente teve um aumento, em contrapartida do externo, que houve uma queda. Na sua condição de consumidora, você acha que o seu poder aquisitivo melhorou? A situação econômica do país nem seja isso? Você tem sentido os preços equilibrados ou temos inflação? A gente não sentiu ainda essa melhoria ainda, mas eu acredito, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar.
Eu acho que o país está passando por um momento de ajuste e eu acredito que o cenário é positivo. Eu acredito que a gente vai se recuperar nessa economia, embora a gente não esteja sentindo ainda. A gente não está com essa sensação ainda que as coisas melhoraram, mas eu acho que a expectativa é boa. O aumento da compra no mercado externo se dá quando a economia está muito mais estável, quando a renda aumenta significativa e o consumidor adquire essa confiança de consumir. Então, não é o nosso caso. A gente está com outros indicadores também bastante representativos, como o desemprego, o índice com relação ao desemprego, né? E a gente vem de um processo de recessão e de um momento político também bastante confuso ainda, não estamos ainda estável nesse processo. Então, tudo isso contribui para que haja esse desequilíbrio. Muito bem, uma análise muito interessante. É claro que depois, né, da eleição do presidente Bolsonaro, nós tivemos um otimismo, porque ele era, sem dúvida nenhuma, ele se tornou, na verdade, o candidato do mercado, né, dos empresários e tal, e isso trouxe uma expectativa esperançosa em relação ao desenvolvimento da economia. Então, é interessante acompanhar esses dados, embora, até agora, a gente viu esta semana a divulgação da pesquisa que mostrou uma queda muito grande em relação à expectativa do governo, caiu 15 pontos, né, de ótimo e bom, caiu a avaliação do presidente Bolsonaro. E até agora, na economia, a gente tem visto que o resultado não é legal. O Brasil tem, neste momento, ainda 13 milhões de desempregados e isso não pode ser bom para ninguém. Sem contar, você deve ter acompanhado esta semana também, o número de domicílios onde não há renda e as pessoas estão absolutamente desesperançosas. Então, a gente precisa que haja retomada da economia o mais rápido possível. Muita gente fala, mas o país parou acompanhando a reforma da Previdência, que até agora não começou, ia ser votada em março, já não vai, também não vai no começo de abril, porque misturou a questão política, os egos e por aí vai. Então, o Brasil precisa, independente do presidente, venceu a democracia, a gente precisa realmente que haja uma retomada firme, sólida da economia. E aí, estamos aqui para noticiar e, se Deus quiser, para aplaudir. Nós vamos agora vamos mudar de assunto, vamos falar de esporte. Ontem o Alexandre Lino teve um compromisso na área da economia, mas hoje ele já está de volta para falar de esportes, os pitacos do Lino, os campeonatos regionais na reta final, muito jogo importante. Vamos saber também detalhes da seleção brasileira que joga amanhã. O Casimiro, lembra do Casimiro, que era o pé furado de São Paulo, vai ser o capitão da seleção brasileira que amanhã enfrenta a seleção do Panamá. Mais uma rodada de amistosos extremamente importante. Está aqui, ó, Casimiro será o capitão da seleção brasileira no amistoso contra o Panamá. A faixa era do Neymar, né? Lino, muito bom dia, tudo bom? Tudo bom. Esteve ontem lá na Pointer, né? No horário ingrato para nós aqui, mas foi bom você ter ido, é importante demais esse network. A gente fez questão de representar a TV Mar, exatamente, a OAM e conhecer um pouco mais dessa empresa que viabiliza, funciona na economia lagoana. Então, gera empregos, gera tributos. Então, é importante a gente também estar pertinho e conhecendo o seu trabalho do jornalista. Conhecer para levar até você a informação com mais fidelidade, com criticidade, com opinião. Esse é o diferencial da nossa profissão. A gente aprende aqui todos os dias com o Mauro Vedequim, com a Patrícia Barros, nossa diretora, e com toda a equipe, Porlane Santos, todo mundo, fora a galera da técnica aqui da TV Mar, que é diferenciada. Josiel, Max, Daniel, Márcio André, todo mundo construindo, e a nova geração que vem chegando, nosso Tiago, nosso eterno estagiário. Mas vamos falar de futebol? Vamos lá. Falar de futebol, coloca aqui o Casemiro. E aí? Eu gostei. O Casemiro tem 3 Champions, Mauro. Tem 3 Champions. Vamos respeitar. Vamos né? respeitar.
Você faz aí a crítica só porque era aquele menino meio amarelo, com cara de... que não ia dar para nada, se superou e hoje é o capita da seleção. Na boa, eu prefiro que seja ele do que o Neymar. O Neymar não tem perfil para ser capitão da seleção brasileira. É estourado, não é liderança dentro de campo, não é um líder dentro de campo e chama mais atenção. Único, exclusivamente isso. Como o Neymar não vai jogar, acho que foi uma boa dar uma valorizada e acabar com aquela história de rodízio de capitania. Ou deixa com um, ou não deixa com nenhum. Concordo totalmente. Porque aí sim você vai criar um rito dentro da seleção. Foi assim com o Carlos Alberto Santos, com Bellini, com Dunga, com Cafu, por que não também, quem sabe, hein? Com Casemiro. Quem sabe. Boa sorte pro Casemiro, tá merece. 2022 está precisando, viu? Tá, merece. A fila tá grande. Tá grande. E aí, o Brasil ganha esse amistoso? Vai ganhar bem, mas... Rapaz, sem comentário esse amistoso. Sem comentar, vamos para o próximo assunto. Vamos falar do Campeonato Paulista? Vamos. Campeonato Paulista, final de semana, rodada decisiva aí. Aí o mata-mata. Começando amanhã, São Paulo, Santos e Red Bull Brasil, Novo Horizontino e Palmeiras. No domingo teremos Ferroviária e Corinthians, São Paulo e Ituano. A rodada primeiro de ida. Detalhe, Red Bull Brasil e Ituano fizeram campanhas melhores do que Santos e São Paulo. Eu sou crítico a esse campeonato porque termina favorecendo os grandes se enfrentarem em uma semifinal. Porque os grandes, o peso da camisa chama atenção. Porque se fosse um cruzamento de quem fez a melhor campanha com quem fez a pior campanha, o Red Bull Brasil, na verdade, pegaria o São Paulo, né? Mas você teria uma oportunidade de outros cruzamentos. Claro. Não funciona assim, né? Vamos acompanhar assim. Os jogos já no sábado, né? Torcer aí para... Eu vou torcer para os pequenininhos, que eu acho que merecem passar de fase, dar uma valorizada. Claro, até para, no meu caso aqui, não ficar a falsa ilusão de que merece alguma coisa, não merece. Na turma do interior de São Paulo. E aí, vamos falar do Rio? Vamos lá para o Rio. Tá falando de São Paulo, vamos falar do Rio também, né? Rio de Janeiro. Olha aí. Flusão e Vasco. Tem Fla-Flu no domingo. Flusão está muito bem, obrigado, mas o Volta Redonda ainda ameaça. Ainda está por ali, podendo jogar água no chope da torcida tricolor. Madureira, Americano e Portuguesa já estão fora. E aqui é uma briga para ver quem vai ficar no comando e quem será desclassificado. O Vasco tem que ficar atento, precisa vencer o Bangu. Precisa vencer o Bangu para não dançar. E no outro grupo, o Bangu liderando, mas não pode vacilar, porque a Cabo Friense do técnico Valdir Bigode, vai pegar o já eliminado Madureira. E o Mengão tem o clássico com o Fluminense, correndo risco, viu? Sem dúvida. Correndo risco, apesar de que esse campeonato carioca é uma comédia. Não tem outro nome não, porque o Flamengo já está garantido. Mesmo se voar, não for para essa segunda fase, na outra fase, que tem uma outra fase, o Flamengo já está garantido. Então, assim como o Vasco, que foi campeão da Taça Guanabara. Então, é um campeonato um pouquinho, bem a cara do futebol brasileiro, né? E vamos falar do Nordestão? Vamos lá. Nordestão, esse final de semana tem rodada do Nordestão. Pode ser que o Alexandre Lino vai bater em Aracaju. Estou fazendo contas ali, vendo se eu consigo uma liberação. Aquele famoso Vale Night, para dar um pulinho em Aracaju, acompanhar o jogo do CRB. É o Clube de Regatas Brasil. Vai para Aracaju e o Azulão, deixa o Azulão aqui. O Azulão vai jogar no Trapichão. Olha aqui, ó. Pega o Sergipe, né? Pega o Sergipe, vai ser em Sergipe, segura um pouquinho. Em Sergipe é azul e vermelho, o clássico. Confiança e Sergipe. Em Alagoas, o clássico é azul e vermelho, CSA e CRB. Esse final de semana, os clássicos vão
se inverter. Sim. O CRB vai enfrentar o Confiança e o CSA vai receber o Sergipe. Eu gostei da fórmula utilizada pelo Nordestão esse ano, porque garantiu a presença de clássicos. A gente teve CSA e CRB no quarto seguido empate em 0-0 e nós tivemos também o Confiança e Sergipe pelo Nordestão. Então, nada mais justo aí que a gente tenha essa troca de clássicos. E está aqui a provável escalação no domingo. Falando só rapidinho, Lino, o que tudo indica, o Cabo continua, né? Continua, quase saiu. A gente brincou um pouquinho aqui no canal Esportes, porque ele estava para sair, ficou, e aí a gente não tinha a informação com segurança. E aí a gente fez aquela boa e tradicional brincadeira que você já conhece no canal Esportes, de segunda a sexta, às 11h30, com o Viderlan Araújo, o reserva de luxo Alexandre Lino, e também com Márcio André, Josiel, Max, aquela bagunça informativa que você já conhece. Está aqui a provável escalação do CSA, provável praticamente definida, vamos ser sinceros. João Carlos no gol, Ronaldo Alves, Luciano Castan, Rafinha Apodi, Dauan, que vem bem, Didira, cara esforçado, corre atrás da bola, a torcida gosta dele, Matheus Sávio, que caiu um pouquinho de rendimento, Manga Escobar, o craque importado, que está funcionando, Cassiano e Patrick Fabiano. Vem um outro craque importado aí, o Armeiro. Vamos ver se funciona já tá também. Aí. Patrick Fabiano é o artilheiro das Arábias. Esse é o CSA que recebe o combalido, o caído, o machucado Sergipe, que não está rendendo. Não vem bem, Sergipe está muito... Mas eu vou enfatizar, Mauro, está muito ruim das pernas. E o CRB, que precisa ganhar, encontrar uma vitória, CRB. A torcida está pedindo isso. O Clube de Regatas Brasil precisa da vitória e vai enfrentar o Confiança, que não está ruim, não. Confiança está bem na tabela do Nordestão. O CRB está bem no Alagoano, mas precisa encontrar uma vitóriazinha. Podia ser essa fora de casa agora, né? Tá aí, ó. Vai enfrentar o Confiança. No sábado. No sábado, às 18 horas. Pode ser que o Lino vá bater lá. E se for, aí a gente faz aquele vídeo divertido. Claro. Lá direto da arquibancada. Vamos colocar aqui a tabela da Copa do Nordeste. Aqui é a tabela. O jogo é em Aracaju contra o Confiança no sábado. E tá aqui a tabela. O CRB... milagrosamente ainda está no G4, depois do tropeço em casa para o Náutico, milagrosamente ainda está no G4 e precisa da vitória. Uma vitória vem de bom tamanho nesse grupo que tem mais empates do que vitórias. É mesmo. É o grupo do empate. Está um grupo mais fácil. Se ganhar, bom demais, hein? Bom demais. E aí a gente tem um grupo que é liderado por Fortaleza, Santa Cruz, Salgueiro, CRB. Olha aqui o Sergipe, combalido o Sergipe, encontrou uma vitória na última rodada e manteve-se aquele sonho da esperança. Sim. Mas eu acho que o CSA vai passar por cima na tranquilidade. E aí o CRB pega o Confiança. No outro grupo, vamos subir aqui. Grupo B, o Botafogo e a Paraíba. A situação do CSA, o CSA tem o dobro de pontos do CRB, mas com dificuldades para ficar no G4, porque está muito concorrido esse grupo aqui, está muito forte. Vai pegar um Sergipe mais fraco, uma vitória, impulsiona o CSA para uma classificação, que é o que a torcida está querendo, Mauro. Muito bem. Resumo feito? Resumo feito. CRB vence, CSA vence também. Vai ser um final de semana de muita alegria para a torcida alagoana. CRB vence? Vence. Quanto? 1-0, jogo fora de casa. Agora o CSA vai dar passeio com gols de Patrick Fabiano. Olha, minha opinião, rapidinho que a Porlândia está chegando, 2-1 para o CRB lá, 3-0 para o CSA. Vamos esperar? Vamos esperar. Obrigado, bom fim de semana e se for, boa viagem. Sextou, tá... Vamos curtir o final de semana. Vamos curtir o final de semana. Será que vai ter chuva? Ontem lá em Arapiraca, rapaz. Eu quero saber, a Porlândia parece que tem uma notícia aí. Tem mais.
que preocupa. Vamos saber detalhes com a Polane Santos, a mamãe do ano que está chegando. Polane, bom dia. Eu só ouvi a hora que o nosso querido Vinícius te ligou e você disse, meu Deus, é para isso mesmo? O que foi que ele disse em bom dia? Bom dia, Mauro. Bom dia também aos telespectadores. Pois é, a gente não quer causar alarme, né? Claro. Mas a gente tem, sim, a probabilidade, a possibilidade da gente ter a formação de um ciclone tropical aqui na costa do país, entre o sul da Bahia e Espírito Santo. E aí, se realmente houver a formação desse ciclone, é preocupante sim. O ciclone tropical, ele está uma categoria abaixo do furacão. Ele seria a tempestade tropical antes de chegar a atingir o furacão. E aí a gente, infelizmente, não tem como lembrar disso, Mauro, mencionar isso e não lembrar do furacão Catarina que atingiu o sul do nosso país em 2004 e que causou estragos que realmente depois foi de fato informado que foi um furacão Catarina, e a gente tem aqui imagens para a gente entender bem o que é que está acontecendo. Coloca aqui a imagem, por favor, para a gente mostrar. É exatamente esse sistema aqui, Mauro. É o sistema de baixa pressão que eu já havia mostrado ontem, que está levando bastante nebulosidade aqui para essa região do Sudeste e parte também do Nordeste, que inclusive nós também estamos sendo influenciados pela borda desse sistema de baixa pressão. O que é que está caracterizando ele? O que é que está acontecendo que pode transformá-lo em um ciclone tropical, Mauro? É que ele está exatamente o sistema de baixa pressão, ele tem um centro frio. E esse sistema de baixa pressão, ele particularmente, ele está apresentando o centro dele quente. E aí tem ganhado vorticidade. Se a gente continuar, se ele continuar durante esse percurso dele, é encontrar águas quentes no oceano, que é o que está acontecendo, o aquecimento das águas do oceano é um ingrediente importante para a formação desse tipo de sistema. Se ele continuar encontrando isso e vorticidade também, ele pode sim se transformar num ciclone tropical, que aí começa a ser uma questão muito preocupante aqui para essa região. Isso para amanhã, caso aconteça. A gente tem que lembrar e frisar aqui, gente, que não é certo, não é que isso vá acontecer. E também, para tranquilizar o pessoal, lembrando que a formação dele é sempre no oceano. Então, todo o aparato de meteorologia aqui do país está empenhado em prever caso isso aconteça. E a previsão vai ser feita mais ou menos aí 24 horas antes dele atingir o continente. Então, pode ficar despreocupado, porque caso realmente ele ganhe essa vorticidade, ganhe a vorticidade e continue encontrando águas quentes, vai ser previsto com antecedência para que a população toda seja alertada como se deve. Vale a gente lembrar, Mauro, que a entrevista que o Vinícius deu com a chegada do outono, ele mencionou, inclusive, que a gente estava com o El Niño perdendo força e o que estava chamando a atenção era exatamente o aquecimento da água do Atlântico. Imediatamente eu me fiz essa pergunta: aquecimento de água do Atlântico geralmente é um fator de risco para a formação desse tipo de sistema. E aí eu perguntei a ele hoje qual é a temperatura ideal para que isso aconteça. A partir dos 27,5 graus. E nós estamos com 27 graus nos nossos oceanos, que é uma coisa rara de se ver. Sim. Mas é importante a gente passar essas informações desse aquecimento das águas do nosso oceano. E aí a gente vai agora para a previsão do tempo. Vamos começar pelo sul, só para a gente mostrar o que é que está acontecendo lá, por favor? Vamos lá. Pois é, aqui no sul a gente tem ainda está sobre a influência daquele sistema de alta pressão, está deixando o tempo seco, aquela massa de ar seco. Sobe já uma nova frente fria, deve atingir o sul ainda nessa noite, mas por enquanto a gente ainda continua com o tempo secular. Aí a gente mostra isso, sobe um pouco mais, falando ainda desse sistema de baixa pressão, né, que ele está trazendo essa influência, inclusive porque agora também a zona de convergência intertropical, ela deu uma baixada e começou a se juntar com a ramificação da umidade que vem de lá, do norte do nosso país, a zona de convergência intertropical e toda essa influência desse sistema de baixa pressão. E aí a gente dá uma olhadinha aqui no nosso estado.
a gente percebe que a gente está, na realidade, com a borda dele influenciando. A gente tem dois fatores que está fazendo com que a nebulosidade aumente aqui no nosso estado. A termodinâmica, a gente tem vivido dias muito quentes, com as mínimas também muito elevadas. Hoje, a previsão de mínima aqui é para 25 graus. Então, você imagina, chegar à madrugada e a gente não passar dos 25 graus. Está muito quente. E aí, a termodinâmica associada a toda essa borda que vem do sistema de baixa pressão, essa nebulosidade, está fazendo com que a gente ganhe nebulosidade durante o dia aqui no nosso estado. E ontem, inclusive, teve chuva. Agora, lembrando, gente, não é o início ainda do período chuvoso. A gente ainda está com característica de chuva de verão, que é por conta de todo esse calor, esse aquecimento que a gente está sentindo. E a gente, inclusive, teve chuvas fortes, com pancadas de chuva e rajadas de vento também muito grandes aqui em algumas regiões. Esse vídeo aqui mostra, Mauro, o exato momento, olha só, da ventania, o vendaval que deu lá num posto de gasolina em Maribondo. A gente percebe que todo mundo assustado, na verdade, né? Os ventos em alguns pontos, em alguns municípios aqui, chegaram a 60 km por hora. É aquele pacote, porque exatamente por conta do calor, aquecimento, a termodinâmica, vem toda aquela formação da supercélula, a cumulonimbus, e aí ela vem com essas rajadas de vento, olha só, o telhado do posto de gasolina se desprendendo, com bastante chuva, acompanhado dessas rajadas de vento bastante intensas também, e também acompanhado pode ser também com a intensidade aí também de descargas elétricas, formação de raio, como a gente pode ver durante o dia em alguns municípios daqui. Pode ser que isso se repita para esse fim de semana? Pode ser que isso se repita, sim. Inclusive a partir de hoje já, certo? Aí a gente tem esses registros de chuva. Em Arapiraca, esses vídeos chegaram para a gente em alguns pontos, de fato, as cidades ficaram alagadas por conta da deficiência na drenagem das cidades, onde choveu mais, e foi uma quantidade considerável de chuva, foi em Feliz Deserto, choveu 115 milímetros ontem. Puxa vida, é muito, Foi muito, exatamente, foi muita chuva, olha só, o carro aí ele tentando brigar com a força da água, na verdade, né? Choveu 100 milímetros em Limoeiro de Nadia, fica próximo de Arapiraca, né? Choveu 58 milímetros em Quebrangulo. E aí, descargas também, olha só, descargas elétricas. É como você bem coloca sempre, né? O pacote completo. É o pacote completo. E aí pode ser que isso se repita sim, gente. Então, a previsão do tempo para hoje, aqui a gente tem ainda esse tempo seco, ainda com tempo de sol aqui para Maceió. Ontem aqui em Maceió se armou chuva, mas não chegou a chover. Mas aí a gente vê, só dar uma olhadinha por aqui, a gente começa a ver que há a formação de nuvens e aí a partir da tarde a gente já tem a possibilidade de chuva, isso para todo final de semana. Inclusive pancadas fortes como essa. Aí vem um alerta, gente. Atenção, porque pode chover forte sim, pancadas fortes como essa que a gente está vendo, com rajadas de vento. E aí, o que é que a gente deve chamar o alerta? Não precisa se preocupar com os grandes rios da gente, Mundaú, Coruripe, não. Mas os afluentes, que são os rios, os rios menores que a gente chama, né? Pode ser sim, que como eles enchem muito mais rápido e baixam mais rápido, pode ser que eles transbordem. A sala de alerta da SEMAR vai estar o tempo todo monitorando essa situação para evitar maiores transtornos. Maravilha. Parabéns, Polânio. Um registro completo de toda a situação no nosso país, no nosso estado. Parabéns mesmo. Muito legal encerrar o programa com essas informações que são importantíssimas. A gente torce para que o não se forme, né? É isso que vamos aí aguardar o desdobramento dessa situação. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, né? 8h30 da manhã. Tenha um excelente final de semana e até lá. Pois é, um beijo bem grande para você que nos acompanhou. Ótimo final de semana. A gente se encontra, como ele bem disse, às 8h30 na segunda. Vamos subir a letrinha? Sobe essa letrinha. Bom fim de semana.